O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Eu já vendi droga aqui em Campinas. Eu vendia cocaína. E hoje eu tenho uma facilidade imensa em evangelizar pontos de droga. Porque eu sei chegar, eu sei falar, eu sei respeitar, eu sei sair. E muitas pessoas falam pra mim assim: tá vendo, Pinguim? Cara, Deus permitiu que você fosse traficante para que hoje você pudesse alcançar essas pessoas. Será mesmo, brother? Aqui na palavra de Deus, eu vejo Deus evitando, cara, com que a gente entre em contato com as maldições. Deus não quer que a gente perca a inocência. Deus não quer que a gente saiba o que é o bem e o mal. Ele não queria, desde o começo, ele não queria isso. Ele queria que nós soubéssemos apenas o que é o bem. E eu tenho certeza absoluta, cara. Eu não posso falar pra vocês biblicamente, teologicamente, eu não consigo falar isso pra vocês, mas do fundo do meu coração, sinceramente, eu sei que Deus não queria que eu vendesse cocaína pra uma mulher amamentando, brother, igual eu fiz. Eu lembro do rosto dessa mulher, eu lembro do neném. Devia ter uns 3 meses, cara, aquele neném. A mulher encosta o carro, 3 horas da manhã, pede 4 pinos de cocaína, amamentando. Eu vendo pra ela, ela cheira enquanto o neném amamenta. Eu tenho certeza, cara, que Deus não queria aquilo. Eu tenho certeza que aquilo é maldição, brother. Maldição e ponto. É que Deus tem uma habilidade que é maravilhosa, brother. Que é a habilidade em transformar a maldição em bênção. Essa habilidade de Deus, ela é tão forte que ela acaba confundindo as pessoas. Tipo assim, tudo isso que eu fiz foi maldição, velho. Foi maldição, Deus não queria que eu fizesse, não era pra eu ter feito. Mas a partir do momento que você entra em contato com Deus e com a conversão, Deus transforma todas as maldições em bênçãos, cara. E aquilo era uma maldição tão grande e hoje é uma bênção tão grande porque eu consigo alcançar as pessoas. É uma transformação tão forte que as pessoas chegam à conclusão de que Deus queria que eu tivesse sido traficante para que hoje eu pudesse evangelizar traficantes. Sabe, tipo assim, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Ele joga umas maldições, tá ligado? Para que ele possa transformar aquelas maldições em bênçãos depois. É isso que a galera tá falando. Você vê como não faz sentido, brother? Isso um outro exemplo, cara. Eu acessei pornografia por mais de 10 anos na minha vida e agora eu consigo ajudar a galera, eu sei o que é, consigo dar uma força. E será que Deus queria que eu ficasse 10 anos naquilo, velho? Sofrendo, chorando, brother. Chorando, com vontade de me suicidar para que hoje eu pudesse ajudar as pessoas? Não, cara. Por exemplo, o sexo antes do casamento. Cara, eu preciso falar uma coisa pra você. Se você é virgem, provavelmente você não sabe disso. Se você não é virgem, você já sabe disso. A partir do primeiro dia, cara, a partir da primeira vez que você fizer sexo, você nunca mais vai parar. Beleza? O que eu tô falando? Eu não tô falando que você vai ficar viciado, você não vai conseguir falar. Mas tipo, você fez sexo uma vez, brother. Pelo menos uma vez por mês, cara. Você vai sentir uma vontade imensa de fazer sexo de novo. Isso eu tô falando porque é o físico mesmo. A partir do momento que você tem a sua primeira relação sexual, o corpo, ele cria hormônios, ele cria uma estrutura toda pronta pra que você mantenha a sua relação sexual pra sempre, cara. Então, se você tiver em contato com o sexo uma vez, brother, isso me leva a uma lição que eu aprendi, brother, um mês atrás, cara. Ela me trouxe um pouco de tristeza, mas eu prefiro muito mais saber a verdade sendo ela triste do que ficar super feliz na ignorância. Eu aprendi esse mês, brother,
que existem algumas áreas, existem algumas maldições em que as pessoas nunca serão libertas. Como assim, pinguim? Não, mas e o sangue de Jesus? Não é não sei o que, não sei o que lá. É lógico, cara. Não, pô, o sangue de Jesus é maravilhoso. Só que existem coisas que algumas pessoas, a maioria das pessoas que tiveram em contato nunca vão receber a libertação. E essa é a mais pura verdade que eu poderia estar pregando para vocês aqui. Por exemplo, alcoolismo, brother. Alcoolismo. Um cara que foi alcoólatra, velho. Alcoólatra mesmo. Ele nunca vai ser liberto, velho. E existem algumas raras exceções, alguns milagres muito loucos. Eu não conheci ninguém. Todas as pessoas que eu conheci, sem exceção, que foram alcoólatras um dia, hoje elas não podem tomar uma cerveja, brother. Eles não podem tomar um golinho de uísque, que tem um risco imenso deles deslancharem, tá ligado? Só que você tem que entender que eu quero focar só no exemplo do alcoolismo aqui, porque ele é o mais claro, ele é o que mais exemplifica, né? Existem tantas outras coisas, pornografia, droga, vícios, jogos, mentira, mas eu quero focar no alcoolismo. Quando você entra em contato com isso, você vira um alcoólatra, brother. Deus te libertou, Ele não te condena mais, só que pro resto da sua vida você vai correr o risco de ver, da sua filha ver, cara, você no chão bêbado, vomitando, tá ligado? E existe essa possibilidade de você sofrer um acidente porque você bebeu e tá bêbado e foi dirigir, cara. Existe essa possibilidade de quando você for tomar um vinho no Natal com a sua esposa de boa, vir aquele negócio dentro de você, cara, e de repente você comprar uma garrafa de uísque e beber inteira. Esse é só um exemplo de uma lição muito triste que eu aprendi. A gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes, porque existem atitudes, existem consequências que são irreparáveis, brother. Irreparáveis. Você entende? Você entende isso, cara? O risco que Deus quer nos livrar. Então existem algumas pessoas que falam: pô, pinguim, eu não tenho um testemunho igual o seu. Pô, glória a Deus, brother. Glória a Deus, cara. Eu tenho fantasmas que me perseguem, sim, por causa dessas maldições que eu fiz no meu passado, brother. E é uma luta muito grande, mas existe esperança pra mim, velho. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Existe esperança para todos, cara. Ele tem essa habilidade, ela é muito forte, mas não confunda isso. Não ache que Deus vai te dar maldição para que Ele te transforme, para que Ele transforme isso em bênção depois, cara. Isso não faz sentido, brother. Mas Ele tem essa habilidade, nossa, e eu glorifico muito o nome dEle por causa dessa habilidade. Eu glorifico muito a Deus, cara. Essa habilidade de transformar a maldição em bênção. Deus não quer que você entre em contato com o que é mal. Deus não quer, brother. Tá ligado? E só que se você entrou em contato com o que é mal, eu tenho uma boa nova pra você. Ele é especialista em transformar a maldição em bênção, cara. Então não precisa ficar preocupado, porque todas essas suas maldições, todos esses pesos, todos esses fantasmas que te perseguem, cara, Ele vai transformar numa bênção maravilhosa. E se você é daquelas pessoas que não tem um testemunho forte, né? Tipo assim, os caras falam pra mim: pô, pinguim, você já, pô, Deus te livrou da AIDS, Deus te livrou do tráfico, Deus te livrou do roubo, Deus te livrou, né? Eu não tenho um testemunho desse, pinguim. Cara, você é muito mais bíblico do que eu. Deus não queria que eu e você entrassem em contato com o mal. Só que há esperança pros dois. Há esperança pra pessoa que não esteve em contato com o mal. Cara, se você tá cumprindo o propósito de Gênesis, cara. E há esperança para as pessoas que, como eu, se afundaram na lama e fizeram maldições que não eram para ter feito, brother. Eu me arrependo muito. Só que há esperança para mim, há uma boa nova para mim, que Deus é especialista em transformar a maldição em bênção, cara. Esse é o evangelho que cura e que liberta do nosso Senhor Jesus Cristo. Brother, se você curtiu, compartilhe nas redes sociais. Essa sua ajuda, cara, é uma ajuda muito forte mesmo. Provavelmente você não faz ideia de como você pegar o link do vídeo aqui, ou clicar no botão compartilhar e colocar na sua timeline do Face. Provavelmente você não faz ideia do que você pode fazer na vida de alguém. Então, se você curtiu o vídeo, dá o like aqui pra eu poder melhorar, pra eu poder me criticar, né, cara? Comenta aqui embaixo. Quiser trocar uma ideia comigo, manda uma mensagem no Face lá. Mas, por favor,
compartilhe esse vídeo, cara. Mande para alguma pessoa específica que você acha que tem que mandar, algum grupo ou pelo menos ou só na sua timeline. E eu fico muito feliz, cara. Fico muito feliz. Você vai estar ajudando esse projeto que Deus colocou na minha mão. Maravilhoso, que é o Alaska Espiritual. Deus te abençoe, brother. E até o próximo vídeo.